Isso tudo que eu falei até agora é uma análise qualitativa. Eu não estou muito preocupado com as quantidades, né? Eu estou preocupado com aquilo que acontece e o porquê acontece, com as suas qualidades da reação. Agora, quando nós caímos para o ramo que interessa a quantidade, que nós chamamos de uma análise quantitativa, nós vamos entrar na titulometria, porque o processo de neutralização de ácido com base ou base com ácido é chamado de titulação. A titulometria, então, nós vamos aprender a calcular, nós vamos fazer cálculos matemáticos que vão nos indicar a concentração da base do ácido, a quantidade de ácido, a quantidade de base envolvida numa reação, né? E também vai nos indicar, dentro da titulometria, qual é o melhor indicador possível. Nós temos dentro da química algumas substâncias que são chamadas de indicadores de ácido-base. Elas são substâncias que, ao serem misturadas em soluções ácidas ou básicas, depende do indicador, elas vão apresentar uma coloração. E quando eu transformo o que era ácido em básico ou o que era básico em ácido, a cor desse indicador muda. A mais famosa é a fenolftaleína, né? Que ela é rosa numa substância ácida e quando vira, né, que a gente chama o ponto de viragem, quando ela se transforma, quando ela deixa de ser ácido e vira base, que fica neutra, né, que neutraliza, que faz a viragem, ela fica transparente. Então ela sai de um rosa muito forte para um transparente. Então ela tem um ponto de viragem, a cor muda. Isso nós temos uma fórmula matemática para calcular. Essa fórmula relaciona o quê? Eu preciso, para fazer uma reação de neutralização, eu preciso conhecer quem é o ácido e quem é a base. A partir desse ponto eu vou olhar a relação que existe entre o número de mols de ácido envolvido e o número de mols de base, porque dentro da fórmula é extremamente importante. Com relação ao cálculo, eu peço que vocês assistam o próximo vídeo, onde eu vou fazer uma demonstração matemática de alguns cálculos possíveis. Aí você vai ter um exemplo de como funciona uma titulação, de uns cálculos, né? E nós temos o esquema de uma titulação aí também. O que é essa titulação? Por que o esquema é importante? Porque dentro da química é sempre importante conhecer as ferramentas que utilizamos. E nesse caso, as principais ferramentas são uma pipeta volumétrica. O que é uma pipeta? É um vidro graduado, ou seja, tem medidas, que na ponta dele parece um tubo de ensaio bem longo, e que na ponta dele eu tenho uma torneira que controla a quantidade de líquido que sai. Isso eu coloco ele preso com uma garra, numa haste de sustentação, que é aquele ferro que tem uma base bem pesada. E aí aparece o elemento principal, né? A titulação ela é sempre feita dentro de um Erlenmeyer, que é uma vridaria de laboratório, que é essa que aparece aí na foto. Ela tem um formato triangular, com um pequeno gargalo, e o fundo é chato. Isso é importante, gente, fazer a titulação, fazer as reações químicas na vridaria, na aparelhagem correta. Então, o principal elemento aí são a pipeta e o Erlenmeyer. Então a solução que vai ser analisada fica dentro do Erlenmeyer. E dentro da pipeta eu coloco aquele que eu vou titular, seja o ácido, se a solução for básica, seja uma base, se a solução for ácida.